Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. No programa de hoje vamos falar mais uma vez a respeito de teologia, vida e fé para a glória de Deus. Nesse assunto, então, vamos tratar a respeito de quem Deus é, como enxergamos Deus, o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito de Deus. Para esse bate-papo, então, nós convidamos o reverendo Weber Carlos de Campos, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor em teologia, professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Reverendo Weber, muito obrigado pela sua presença, sua disposição para nos ensinar mais a respeito desse assunto vital da nossa fé. Vamos ver o que tu consegue falar de Deus, né? É tão difícil. Quem somos nós para falar a respeito de Deus? Mas seguindo a palavra, nós vamos orientar os nossos irmãos e irmãs a esse respeito. Conosco também o meu braço direito aqui neste programa, o famoso tio Fernando, reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no Campo Belo, em São Paulo, e vai contribuir conosco também nessa conversa, na dinâmica do bate-papo do nosso Theo Media Cast. Vamos então ao ponto. A gente fala sempre das coisas e está virando quase que um chavão aqui no programa, que o reverendo Fernando gosta de falar assim, nós precisamos então colocar as referências. Referências. Nós, cristãos, falamos a respeito de quem Deus é, de acordo com a revelação de Deus. E nós sabemos até mesmo que existe uma revelação geral e uma revelação especial, porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos fala a esse respeito, que Deus se revela na criação e que Deus se revela pela sua lei e pela sua palavra. Mas também dentro da história da igreja, existem várias doutrinas e várias confissões de fé e afirmações a este respeito. E uma pergunta constante é, quem é Deus? O que Deus é? Vamos falar a esse respeito para quem está nos ouvindo, e eu vou pedir, obviamente, o Dr. Weber para colocar essas referências para a gente, colocar os pontos básicos aí de como sabemos quem Deus é. É uma coisa que a igreja não aprendeu muito a fazer, é definir coisas. Por exemplo, na sua igreja você fala sobre justificação. Bonito, as pessoas falam que maravilha, mas você não conta o que é, você não define o que é justificação. E assim outros termos, propiciação, etc., que a igreja fica sem saber. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer na minha igreja, nas minhas aulas, é definir as coisas, as palavras que eu uso, os termos que eu uso. Agora, Deus é vago. Ele se revela, ele diz o nome dele. No começo ele fala, eu sou Jeová, ou Jeová, como você quiser. Mas não nos diz muita coisa. Jeová, eu sou, né? É aquele que existe, aquele que nunca veio à existência, aquele que é incriado e tal. Você pode falar um monte de coisa sobre ele. Mas não dá para definir. E é sabido de todos nós que conhecemos a história da Confissão de Fé e dos Catecismos de Westminster, que eles empacaram na confecção das perguntas e das respostas, não é? Eles empacaram sobre quem Deus é. E eles tentavam definir, mas não conseguem, porque para você definir alguém sinteticamente, você precisa saber muito sobre ele. Por exemplo, para eu definir quem o Lugero é, tenho que conhecer ele muito bem. E ainda assim, conhecendo muito bem, eu não conheço perfeitamente. Tem coisas que são escondidas de mim. Então, para se definir alguém, você tem que conhecer muito. E você não conhece Deus muito, até que ele se desnude, até que ele se abra, se dê a conhecer. Mas ainda assim,
não dá para definir. Quando eu vou falar de Deus, eu tenho apenas que fazer uma descrição do que Ele faz. Uhum. Não é? Então, é dito que na Assembleia de Westminster, que se deu em 1649 a 50... Não, 43 a 49. Nessa Assembleia, eles estavam tentando definir Deus e eles não conseguiram. Então, o presidente da Assembleia falou assim, fulano, chamou um velhinho lá, ora a Deus para nós. Faz uma oração. Faz uma oração aí para Deus nos iluminar. Então, ele começou, ó Deus invisível, eterno, imutável. Começou a dar os atributos de Deus. Ele nomeou primeiro os chamados atributos incomunicáveis, não é? Infinito, eterno, imutável, tal, cheio de graça, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de paciência. E assim ele foi descrevendo quem Deus é. É a única descrição não sintética, mas, digamos, mais analítica sobre o que ele faz. É que são coisas da experiência nossa. Então, quando nós falamos de Deus... E quando ele acabou a oração, disseram... É isso aí, essa definição, bota a definição aí. E está lá no catecismo, pode ser. Sim, é a pergunta número 4, do breve catecismo de Westminster. Então, repita. O que Deus é? Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso, e veio de uma oração de um homem piedoso. De um velho piedoso que talvez não fosse o mais eminente dos teólogos da Assembleia de Westminster, mas ele ajudou enormemente para tirar aquela dúvida que eles tinham. Então ele deu uma definição dos atributos de Deus. E atributos de Deus é alguma coisa muito legal. Eu tenho um livrinho aqui que eu escrevi sobre os atributos de Deus. Está na 4ª edição. Esse é o livro chamado O Ser de Deus e seus atributos. E ele é publicado pela editora Cultura Cristã. Já está na 4ª edição. Acho que na minha conta é 4ª. Eles disseram que é 3, a 3ª, mas eu acho que é 4ª. Porque eles fizeram 2 desta aqui e depois mais outras 2. Ok. Bom, de qualquer forma, a igreja precisava conhecer quem Deus é. Talvez nunca vá definir Deus sinteticamente, não é? Mas nós precisamos saber o que ele faz, em virtude do que ele é. Não é? Então, atributos da igreja de Deus é alguma coisa que a igreja precisa estudar sempre. Então, dentro daquilo que o senhor acabou de falar, o senhor também nos disse que nós não temos como definir alguém se não conhecemos profundamente. E que Deus nós só podemos definir quando ele se mostra, quando ele se revela. Então, como é que nós podemos, através da revelação, qual é a tarefa, então, dos crentes, vou colocar até mesmo principalmente dos pastores, que são chamados por Deus para ensinar o povo de Deus, a desvendar a revelação que já nos foi dada para falar a respeito de Deus? Isso aí ele responde. Fernando... Deixa eu falar, já que eu disse isso e todo mundo que nos escuta, nas vezes que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, e falo no púlpito da minha igreja também, deixa eu estabelecer umas referências. Certo. Primeira coisa, e eu amo muito esse momento aqui, porque conheço bastante você e o Dr. Eber, porque uma das coisas que nós temos que ter como referência inicial para nós é o seguinte: nós temos que tratar desse assunto com reverência. Não há que pretensão em nenhum de nós três, e eu espero que de ninguém, de explicar Deus. Não temos como fazer isso. O Dr. Eber já falou isso logo no começo da sua palavra. Então, sempre que eu falo isso para a igreja, quando eu vou falar sobre Deus, eu falo, nós temos que ser reverentes nesse momento, entendendo nossas limitações. E entender, eu escutei uma palestra, um debate recente do Dr. Eber aqui neste mesmo programa, que está gravado, e provavelmente quando isso aqui for ao ar você já escutou, que está nos escutando agora, não é? E estavam falando sobre o homem, não é? Semelhante de Deus, e foi falado, o Dr. Eber estava dizendo naquele momento, que Deus
colocou dentro de nós algumas referências que nós temos. Então, o conceito de Deus, a ideia da existência de Deus é alguma coisa praticamente inata no homem. Há homens que brigam contra isso, e o próprio fato de brigar contra isso mostra que está lá dentro também, na minha maneira de entender. É o sensus divinitatis. E o senso divinitário que o senhor citou na outra conversa. Se você não escutou, assista a outra palestra também. Mas a verdade é assim. Então nós temos já dentro de nós alguma coisa que nos faz entender nessa existência de Deus e nós queremos conhecer um pouco. E como pela nossa própria cabeça falar de Deus ou no sentido que nós temos de Deus é sempre um ser muito, mas muito maior do que qualquer um de nós, então nós temos que entender que nós nunca vamos compreender Deus, porque se eu compreendesse Deus, eu aprendi com meu pai lá quando eu era criança. Se eu entendesse Deus, eu seria no mínimo igual a ele, e ele não é. Eu amo muito aquele livro Os Atributos de Deus, do Pink, e num dos capítulos do Pink, eu gosto, o capítulo é muito interessante, ele fala sobre a solidão de Deus. É maravilhoso, acho maravilhoso o termo que ele usa. Por que solidão de Deus? Deus está cercado dos seus anjos, da sua glória. Enfim, a solidão é assim, não há nada semelhante a Deus. Então nós temos sempre muita dificuldade de falar disso. O que nós fazemos? Deus, na sua misericórdia e graça, realmente ele se revela a nós pela criação. Romanos, no capítulo 1 diz que ninguém vai ser desculpável no dia do juízo para dizer não sabia que o Senhor existia. Então Deus se revela. Não há, mesmo aquele descrente mais forte, ele diante de Deus ele não vai poder usar esse argumento. Nunca escutei uma pregação, porque Deus se revela. E há detalhes que ele vai passando a nós através da sua palavra escrita. Para nós, isso é outro fundamento referencial na nossa conversa. Então, nós não podemos filosofar sobre Deus. Eu sei que tem muita gente que filosofa sobre Deus, e quando eu falo filosofo, é no sentido de ficar só especulando e tal, e eu não gosto. Eu paro, eu volto, eu vou dentro daquilo que Deus revela a mim, especialmente nas suas escrituras. E tem uma série de outras coisas que contribuem, mas a Escritura é a revelação maior de Deus. Então, preciso encontrar Deus, ser um teólogo. Afinal, teólogo nada mais é do que aquele que estuda Deus. A palavra, a definição de palavra, né? Então, eu devo ser um teófilo, até melhor ainda, o termo que Lucas usa para aquele a quem ele dedica o Evangelho e o livro de Atos. Então, o teófilo é aquele que, se você não conhece as línguas originais ou as origens da palavra etimológica, teófilo é aquele que é amigo, né, de Deus, aquele que ama a Deus. Então, eu preciso ter isto e eu gostaria mesmo de entender até para servi-lo melhor. E aí eu tenho que vestir a minha sandália da humildade, se é que é isso que está certo de falar aqui, e dizer, mas eu só vou até onde Deus quer se revelar. Porque as Escrituras dizem muito bem para nós que Deus tem coisas reveladas para que nós conheçamos e cumpramos. E tem coisas que estão ocultas e que não cabe a nós ir procurar descobrir. E nisso, então, a única referência que nós, os cristãos, temos a respeito de Deus é a palavra de Deus. Porque mesmo quando nós falamos que Deus se revela na criação, é a palavra que nos ensina isso. Não é a observação humana da criação que chega à conclusão que Deus se revela na criação. Você disse bem, Romanos capítulo 1, e nós sempre nos lembramos do Salmo 19. O salmista faz a afirmação categórica: os céus proclamam a glória de Deus. Né? Então, e aí ele vai discorrendo isso, e no Salmo 19 ele vai falar sobre a criação, Deus que se revela na criação, e também sobre a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, né? Então, mesmo nós, quando vamos afirmar que Deus manifesta a sua glória na criação, nós fazemos isso a partir da referência das Escrituras.
não de uma observação nossa, né? Não, tem os teólogos, mas tem também os astrônomos, né? E aí a gente juntou esse conhecimento. Não é assim. Ou tal da partícula de Deus. Então, se eu descubro isso, então agora vai provar que Deus existe ou não existe. São bobagens que nós contamos por aí. Né? É importante que nós façamos a distinção. Duas coisas. Primeiro, nós podemos conhecer Deus, mas nós não podemos compreender Deus. Ótimo. Uhum. Deus é conhecível, não através da busca nossa dele. Você não descobre Deus, é ele que se dá a conhecer, é ele que se revela, ele que se deixa ver. Então, nós podemos conhecer de Deus tudo o que ele revelar de si. Há muita coisa que ele nem pode dizer de si, que não vamos entender. Porque a mente de Deus está lá acima da nossa. Então, nós podemos conhecer o que a Escritura diz a respeito dele, mas não dá para compreender. Você é casado há quantos anos? Nossa, já pensou Você se eu perdeu a erro conta? isso? Não perdi não. Eu vou fazer 38 anos esse ano. Você tem hora que você fala assim, mulher, eu não te entendo. Mas a gente entende alguma das mulheres? Eu acho que não, né? Não. Então tá bom. Nós não vamos a esse ponto. Como eu quero continuar feliz pelos próximos 30 ou 38, eu que tenho 8 anos e meio de casado. Mas é isso mesmo. Esse assunto eu deixo para vocês. Porque quanto mais você conhece alguém, mais você tenta entender. Percebe que não entende tudo. Porque Deus é conhecível, mas é incompreensível. E tudo de nós, todos os nossos conhecimentos que temos das coisas, acabam sendo não suficientes para que nós compreendamos. Exatamente. Quanto mais seres pessoais. Tem hora que eu olho para mim mesmo e falo assim, cara, eu não te entendo. Você mesmo. Paulo falou assim, eu não compreendo meu próprio modo de agir. Porque ele não se conhecia bem. Paulo foi um dos caras que mais conheceu a natureza humana, que mais falou sobre a pecaminosidade humana. No entanto, ele tinha reações que falavam assim, eu não me compreendo. Né? Então, a compreensão de Deus é alguma coisa que não nos cabe. O conhecimento dele, sim. Então, nós temos que lutar para conhecer a mente de Deus. Isto é, aquilo que ele revela. Porque a mente de Deus é muito maior do que o que ele revela de si. Mas o que precisava haver na igreja cristã nossa é conhecimento e crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você pode entender algumas coisas que acontecem no mundo, acontecem na sua própria vida. Mas compreensão plena, jamais. Isso, então, nós não podemos ter a pretensão, e não era a pretensão desse programa, por exemplo, trazer um conhecimento para as pessoas sobre a perfeita... agora eu entendi Deus. Não, não podemos ter isso. Agora, há coisas que é um prazer para nós. Deus nos dá esse prazer de conhecer. Por exemplo, embora nós não compreendamos a dimensão, mas quando Ele dá a conhecer a nós que Ele é misericordioso, isso me traz um prazer incomparável. Eu me emociono toda vez que eu penso na misericórdia de Deus, ainda que eu não compreenda toda a dimensão. Quer ver só? Qual é o atributo de Deus mais cantado por todo mundo? Olha, eu já ia fazer uma outra pergunta e agora o senhor me manda essa pergunta, eu fico sem nossa ajuda. Qual é o ajuda. atributo mais cantado? Que todo mundo fala que Deus é amor. Amor. Isso isso aí. E o amor de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos. Quer dizer, é o atributo mais desfrutável. Deixa eu trazer um outro personagem aqui, chamado Ludgero Bonilha Moraes. É o pai do Ludgero Machado Moraes Neto. E ele era meu professor no seminário. E uma vez nós estávamos conversando no corredor, ele é muito amigo meu também,
E apesar de ser aluno dele, amigos praticamente de infância, embora um pouco mais velho que eu. E eu disse, tem algumas coisas que a gente fica... Eu ainda era seminarista, né? Mas, assim, tem coisas que a gente procura, às vezes a gente não consegue entender. Por exemplo, eu não consigo entender ainda o que é predestinação. Aí ele fez essa pergunta, baseado mais ou menos no que o senhor está falando para mim, assim, o que você entende de Deus? Você está falando de predestinação, mas na verdade o que você entende de Deus? Você entende o amor com que Deus nos ama? Aí eu fiquei olhando para ele. Nós não entendemos nada. Você vai comparar o amor de Deus com o amor da sua mãe para com você? Com o amor que você tem para sua esposa? Não, como acabou de dizer o reverendo Heber, está escrito na Bíblia, não tem comparação. As coisas mais corriqueiras que nós sabemos de Deus são incompreensíveis. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você não compreende nem as coisas mais simples e mais desejáveis e mais desfrutáveis de Deus, quanto mais as profundezas, os arcanos da sua mente infinita. Veja, se nós só podemos conhecer a Deus a partir daquilo que Ele nos dá, ou seja, a partir da sua revelação, dentro daquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, recebe da revelação de Deus, e expõe a igreja, principalmente na carta aos Romanos. Quando ele chega no fim do capítulo 11... a mente funde. Ele diz assim, ou seja, ele não está falando a respeito de coisas que estão escondidas dele. Ele está falando de coisas que já foram reveladas para ele como um homem entendendo aquilo e sendo inspirado por isso. Ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Eu vejo sempre uma fumacinha saindo da cabeça de Paulo, assim, porque foram verdades tão profundas e, ao mesmo tempo, tão belas, porque ele fala que o amor que excede todo entendimento, e ele chega e fala assim, que coisa rica, é muito maior do que eu imaginava. Na verdade, ali no capítulo 11, né, de Romanos, o senhor falou fumacinha, mas acho que para quem está nos ouvindo é importante lembrar, ali é muito mais um texto de maravilhamento do apóstolo que está recebendo de Deus o privilégio de comunicar essa revelação à igreja de Cristo, do que de confusão. Ele não está confuso. Não é confusão, é não compreender quem foi conselheiro dele para ele fazer esses troços tão maravilhosos, não é? Não é confusão, é limitação de raciocínio que não consegue acompanhar o de Deus. Quão inescrutável, quão insondável. Insondável são os teus caminhos, etc. Então, lembra, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Quer dizer, ele deu algumas dicas dos pensamentos dele. Algumas amostras dos planos deles sendo revelados na história. Mas a gente fica por compreendê-lo. Agora devemos entender. A ponto, Fernando, a gente pensa assim, se eu fosse Deus, eu faria melhor do que ele. Talvez. A gente pensa assim, tem fundo, quando a gente não concorda com o modus operandi dele. E há muitos crentes na igreja que não entendem. Você falou sobre predestinação, né? Que você falou lá com seu colega, meio tio colega. Meio professor, naquela época professor, Então, há muitas coisas que Deus revela na sua palavra que escapam ao nosso entendimento. E nós lutamos contra Deus quando Ele faz as coisas que nós não gostamos porque não fomos favorecidos, ou alguém de nossa família não é favorecido, ou amigos que não são favorecidos, e você fala assim, se eu fosse Deus, eu salvaria todo mundo. Se fosse Deus, eu elegeria todo mundo. Aí não seria eleição. Até mesmo quando a gente não tem a coragem de fazer uma afirmação como essa, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Mas muitas vezes, no momento de dor, a gente fala assim, por que Deus? Ou seja, a gente está pedindo Você que Deus, como se a gente quisesse que Deus entrasse de acordo com a minha própria razão. Então eu não falo, eu faria diferente. Não tem essa ousadia teológica. Mas eu penso. Agora, dentro daquilo que nós temos revelado, dentro do que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus, do agir de Deus, dos atributos de Deus,
para quem está nos ouvindo, acho que seria bem interessante a gente comentar pelo menos um pouco a respeito daquilo que em teologia, a partir da referência das Escrituras Sagradas, nós chamamos dos atributos de Deus. E nós temos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos não comunicáveis de Deus, né? Então, o que é isso, né? O que nós denominamos a partir da palavra de Deus são os atributos de Deus. E o que comunicáveis, não comunicáveis, como quem está nos ouvindo pode entender essas coisas? Eu falo sobre os incomunicáveis e você sobre os comunicáveis. Tá bom. Já ajudou um pouquinho. Não foi muito não, mas já ajudou um pouquinho. Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não passa nada deles para nós. Comunicáveis são os que Deus passa, ele vai falar disso. Por exemplo, eternidade. Eu estou estudando sobre eternidade. Nós temos o conceito, mas entender. Mas a eternidade, você sempre bota a noção temporal nela. Você sempre bota um antes, um durante e um depois. Um advérbio, advérbios de tempo, sempre aparecem na nossa conta da eternidade, né? Então, eu estou estudando sobre o reino de Deus. Eu estou escrevendo 3 livros, 2 já estão terminados, eu estou trabalhando no 3º. Uma das coisas importantes para quem está nos ouvindo, que a gente tem se deleitado, é toda vez que o reverendo Heber vem aqui, ele fala assim, eu estou escrevendo sobre isso, sobre aquilo. Então, a gente já vai anotando, fala assim, economizar, guardar dinheiro, porque foi lançado, eu tenho que comprar esse, comprar aquele. Então, a pergunta que eu faço no livro é a seguinte, Deus é eterno? É. O reino de Deus é eterno? O rei é eterno? A maioria dos colegas dizem, não, Deus é eterno. Ok, estou de acordo. O rei é eterno? Epa, eu já tenho problemas. O reino é eterno? Eu já tenho problemas. Por quê? Eternidade para nós, a palavra grega aionios e olam em hebraico, que traduz eterno. Eterno é só um. É só Deus e os planos dele, que são concebidos antes de haver mundo. Tá? Então, Deus é o incriado, Deus não tem origem, Deus não tem causa, etc, etc. Deus é eterno porque ele nunca veio à existência. Ele trouxe tudo o que existe fora dele à existência. Inclusive o reino. Inclusive o reino. O reino é temporal, porque quando Deus criou o universo, então ele criou o território do seu reino. E então ele passou a exercer a realeza. Porque lembra, ao rei eterno e imortal, a tradução não ajuda. Ou das peças de Handel, né? No Messias também é citado. O rei é eterno. Sempre. A Bíblia diz que é eterno, porque a tradução diz que é eterno, de aionios. Mas eterno, né, é alguma coisa que, uma vez começado, não termina nunca. Esse tipo de eternidade popular que nós falamos. Isso que é eterno. Seria mais para imortal. Seria mais para infindável. Infindável, infinito. Interminável. Infinito. Né? Mas o reino de Deus tem começo. Se o reino é eterno, se o rei, se a qualidade de ser rei é eterna, eu pergunto, sobre quem ele reinaria antes de haver mundo? Sobre o filho? O filho é súdito do reino, então? Não. Aí nós já estamos criando uma graduação que não existe. Não existe. Então, Deus é eterno, ou seja, Deus não tem origem, Deus não é criado, porque na nossa cabeça a noção de tempo sempre tem que estar presente. Se você começa a ensinar Deus é isso, Deus é aquilo para os seus filhinhos, eles vão assim, e quem criou Deus? É a primeira pergunta que eles fazem claramente e jogam na nossa cara, quem criou Deus? Então, Deus é eterno, ele não foi criado. E é interessante porque... Então, lembra que Deus botou a eternidade no coração do homem, você fala, nós somos eternos, não somos não. Uma vez que nós viemos à existência, nós não deixamos de existir nunca mais. Mas isso não é ser eterno.
É ter uma existência interminável. E algumas pessoas usam isso como um argumento para dizer que Deus não existe, porque esse é um conceito absurdo, alguma coisa ou alguém que sempre existiu. E quando eu respondo, eu falo, tá, você acredita então numa grande explosão, por exemplo, começar tudo? Eu pergunto um segundo antes da grande explosão, ou um átimo de tempo antes da explosão, o que existia. E outra coisa, então aquele grãozinho que estava concentrado de poder, aquilo era eterno, porque algo tem que ser eterno. É o que trouxe tudo à existência. É o que fez explodir. Melhor um ser pensante, sábio, poderoso do que o que criou aquela coisinha, aquela partícula que se expandiu. Porque o nosso velho amigo, ele dizia assim que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, alguma coisa é eterna. E é muito mais claro, e vou usar até absurdamente a palavra lógico, entender num ser pensante sempre existente do que um grão de matéria sempre existente, porque alguma coisa tem que ser eterna e nós sabemos que é Deus. E só Ele. Só Ele. Além da eternidade, quais são outros atributos incomunicáveis de Deus? Deus é independente. Deus não precisa de nada, que é coisa incompreensível. Nem da nossa glória, nem nós glorificarmos Ele, nosso louvor. Ele quer que nós façamos isto, sim, mas ele não precisa disso. Há uma glória que é inerente em Deus. A glória que nós atribuímos a Ele não aumenta nada nele. Exatamente. E a própria pessoa de Cristo, do Cristo encarnado, João fala isso, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Não é que Cristo passou a ter glória a partir do momento que os cristãos o glorificaram. Ele falou assim, glorifica-me com a glória que eu tive de ti, junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Então, glória é uma coisa essencial a Deus, e o nosso Redentor também é Deus. Tá? Então, o atributo da independência foge à nossa compreensão. Nós não conseguimos pensar em nada que não tenha causa. Porque efeito nós somos. Causa nós temos, mas Deus não tem causa. Ou seja, da mesma forma que somos temporais e não compreendemos a eternidade, nós também nós somos dependentes e não compreendemos a independência. Absolutamente. Então, Deus é independente nos seus decretos, independente na execução da sua vontade, Deus é independente de tudo, cara. Tudo. Então, esse é um atributo que não faz parte, ou nós não temos parte nenhuma dele. É incomunicável. Deus não transmite seus atributos. Poderíamos colocar a própria triunidade, não podíamos colocar? Porque também é incomunicável triunidade, não entra Só que triunidade não é atributo, tecnicamente falando. Tá certo, né? Mas é um conceito que é incomunicável também. Não dá. A gente só consegue pegar, juntar pontinhos que foram revelados. Porque não há nada semelhante a Deus. Nada. No Antigo Testamento não se tinha noção de trindade. O máximo que você pode falar no Antigo Testamento é de uma pluralidade na divindade. Façamos isto, desçamos, confundamos, usa o verbo no plural, não é? Mas é só pluralidade. É a partir do Novo que você lança a luz sobre o Antigo Testamento. E isto, cara, vai além da compreensão. Quando você começa a fuçar muito esse assunto, você fala, vamos parar porque escapa. Não está ao nosso alcance, né? Deus não. Eu lembro que uma vez falando sobre o credo apostólico, que nós usamos muito, e alguém disse, o pessoal usa de maneira pejorativa no mundo, dizer assim, como o Espírito Santo no credo apostólico. Quer dizer, parece que foi, esquecemos de falar do Espírito Santo, então coloca lá, creio no Espírito Santo, só fala sobre isso. E conversando também, uma ocasião, a pessoa que estava conversando comigo, ele usou um termo interessante, falou, o Espírito Santo é citado uma única vez no credo apostólico, que não é, seja bem entendido, o credo apostólico não é um resumo de doutrina. Há várias coisas que não estão no credo apostólico. Não se fala sobre Bíblia, não se fala sobre redenção, não se fala de outras coisas. Fala sobre salvação, sim, e tal, mas pouca coisa. Mas ele falou, mas porque uma das características, aí já vou usar os termos que são plenamente vulneráveis para serem criticados, né? Mas uma das coisas que tem é que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é revelar as pessoas da Trindade. Então ele, além de saber que a Bíblia revela que ele existe, não há dúvida na existência do Espírito Santo,
ele é menos descrito nas Escrituras, porque ele está nos revelando. Glorifica o Pai, glorifica o Filho. Isso, exatamente. É o personagem, digamos. Não que ele é menos importante. Backstage, é o personagem que fica por detrás das cortinas. Não é menos importante, não é a parte menos importante, é igual em glória, poder, como nós sabemos. Quer ver só, nesse livro que estou escrevendo, fala, o Pai é rei, o Filho assume a realeza, mas não tem nada de realeza no Espírito, não fala nada. Há muitas coisas que são próprias da paternidade, próprias da filiação, mas não são próprias. Mas não faz um terceiro Deus. Isso não torna ele menos importante. É uma questão de revelação. Deus revelou coisas para nós, o Novo Testamento, da paternidade e da filiação, mas não diz muita coisa da processão do Espírito. É impressionante isso, até porque eu fico pensando assim, a gente trazer um assunto para um podcast como esse, que rende 25 podcasts, né? Ou mais. Na verdade, só para quem está nos ouvindo também ter uma noção, já falei, olha, o reverendo Heber Carlos de Campos, ele tem um livro sobre o ser de Deus e os seus atributos, que está publicado pela editora Cultura Cristã. Mas há uma série, na verdade, que o senhor escreveu de livros, que este é um dos livros dessa série. Correto, reverendo? Sim. São quantos livros dessa série? Bem, por enquanto 2. O Ser de Deus, os Atributos e a Providência Divina. Tem outros 2 prontos que estou retardando em publicar, que é o Plano de Deus para o Mundo, que é a doutrina dos decretos, e o Plano de Deus para os indivíduos, que é a doutrina da predestinação. Tá? Então tem esses 2, depois tem mais, é só o velho ter vida. E eu peço a Deus sempre que Ele me dê anos para que eu possa ajudar outras pessoas. Amém. Então, Deus é independente, Deus é imutável, Deus é infinito. São coisas da incomunicabilidade, que Ele não passa para nós nada. Agora ele vai falar sobre os atributos. Agora, mesmo os comunicáveis, nós precisamos também continuo com aquela referência, que nós devemos aproximar com reverência, mesmo que Deus comunica, ou seja, há coisas semelhantes que eu posso entender, compreender um pouco melhor, nós também devemos aproximar com reverência. Sem dúvida. Quando se fala, por exemplo, é comunicável de Deus, o amor com que Deus nos ama. Então, eu posso comparar com o amor que eu vejo e que eu sinto da minha mãe, por exemplo, com minha esposa e tal. Mas nós temos que entender que, apesar de apontar alguma coisa que eu posso entender, mas temos que ter devido entendimento que é muito superior, mesmo que Deus comunica acerca de si mesmo. O conhecimento de Deus, o fato dele ser onisciente. Eu entendo o que significa alguém ser ciente de tudo, e nos tempos atuais, com essas câmeras espalhadas de todos os lados, alguém conhece muita coisa, mas eu não posso compreender a onisciência de Deus. Satanás não é onisciente? Ele conhece muita coisa, ele tem as conversas dos os seus seguidores, os seus anjinhos, os seus diabinhos, seja o que for que você queira colocar, mas ele não é onisciente, é só Deus. Mas entendeu? Mas eu compreendo o que significa ser ciente. Nós temos capacidade de conhecer. Isso. Mas Deus tem onisciência. Isso, é outra. Só que assim, pelo menos eu consigo compreender o que quer dizer onisciência. Eu não consigo entender onisciência em toda a sua dimensão, mas o conceito não fica difícil na minha mente. Por exemplo, nós temos poder. Sim, capacidade, mas ele é omnipotente. É outra coisa. Então eu estou querendo... Deixa eu só terminar. Não, nós temos presença, porque somos seres físicos. Isso. Deus, sem ser físico, tem omnipresença. Exatamente. Tá? Agora, você vai dar um cursinho agora sobre a sabedoria de Deus, a veracidade de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Eu vou dar licença que eu vou sair um pouquinho, eu volto daqui a pouco, tá bom? A graça, a santidade, justiça, mas uma das coisas que é importante, muita coisa, até para quem está nos ouvindo, por exemplo, o conceito de serem atributos comunicáveis. Sim. Não é que nós somos iguais, mas Deus é bom e perfeitamente bom.
E Deus, até na graça geral, permite que o homem também manifeste bondade, seja bom, saiba interpretar bondade, ou seja, quando alguém faz um ato bom para conosco, nós sabemos distinguir aquilo. O amor de Deus é perfeito. Deus é perfeito, então todos os seus atributos são Mas veja perfeitos. bem, até a própria bondade que você está falando é diferente, porque Sim. a bondade de Deus, ela é sempre existente. Eu estou num momento assim um pouco de luto pelo um amigo meu que perdeu sua esposa ontem. Missionário, e eu estou assim ainda muito sensível a isso, né? E a gente fala, mas Deus foi bondoso, levando a esposa de um missionário num país estrangeiro, profunda cooperadora dele, e eu imagino o que ele deve estar passando, e eu não posso sequer estar do lado dele, porque nós estamos a 5, 6 mil quilômetros de distância, ele está no Senegal. Então fica assim, então nisso aí Deus não foi bom? Alguém fala, não, claro que ele foi bom, para ela foi melhor, e eu sei que para ela foi melhor, claro, não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo o conceito de bondade é isso mesmo, Deus comunica a bondade, eu tenho uma maneira de entender o que é bom, mas às vezes o crente chega e fala assim, mas isso não foi bom, por que Deus não me curou, ou porque Deus deixou ficar desempregado, ou porque Deus não deixou casar com fulano, sei lá, isso não foi bom. Então, mesmo a bondade, nós precisamos nos aproximar da bondade e entender... Precisamos definir essas coisas. Isso, é complicado entender. Mas eles são comunicáveis pelo fato de que eu nunca serei eterno, mas eu amo as pessoas. Aí, evidentemente, que dentro, então, da revelação especial, que é a revelação verbal de palavras, né? Que o reverendo Heber também tem uma série fantástica de livros essa área, né? E eu fui desafiado, já vou deixar aqui o convite, né? Um dos meus colegas que esteve conversando comigo essa semana, ele falou assim, o reverendo Heber vai no Theo Media Cast? Aí ele falou, vai. Ele tem que falar sobre revelação. Ele tem que falar sobre revelação. Então, dando vida ao Senhor, eu vou até usar a dia de usar suas palavras. Eu falei, dando vida ao velho, né? Dando vida ao Senhor, nós vamos aproveitar as oportunidades. Voltando ao que a gente está falando sobre comunicável, dentro daquilo que Deus se revela pela sua palavra, né? Nós podemos, então, pela luz do Espírito Santo, ver esses atributos de Deus e caminhar na graça de Deus para que também isso nas nossas vidas seja aperfeiçoado à medida que Deus vai nos dando essa graça. Então, a minha referência de amor, o mundo, o Senhor falou, qual é o atributo mais falado, cantado? O amor. Então, nessa referência, até mesmo muitos teólogos de má fé vão deturpar isso para dizer que Deus é só amor. Então faça o que você bem quiser, que Deus não se preocupa com santidade, Deus não se preocupa com justiça, Deus sequer se preocupa com bondade. Não, mas quando nós temos um ensino correto, de uma boa teologia, um ensino bíblico verdadeiro, nós que sabemos o que é amar e por causa do pecado isso está bem deturpado nas nossas vidas, podemos novamente aprender o que é o amor de Deus e pelo amor de Deus também ir purificando e lapidando o nosso amor humano que é tão imperfeito. Okay. Né? Eu iria até um pouquinho mais longe. Atributos comunicáveis são aqueles que em alguma medida muito pequena em relação ao que Deus tem como essência, que ele faz passar a nós alguma coisa desse atributo. Isso. E alguns desses atributos, mesmo os incrédulos possuem por causa da imagem de Deus, que nós já comentamos em outro programa. Quer dizer, amor é alguma coisa que você tem, porque você é crente, mas o ímpio também ama. Cada um dentro da sua própria esfera de amor, não é? Não é o amor redentor, não é o amor, mas tem amor, porque é coisa de seres pessoais. Amar é coisa de ser pessoal. Ter bondade é de ser pessoal e há expressões de bondade mesmo entre os mais ímpios. Tá? Nós não podemos dizer que só crente que tem esses atributos comunicáveis. Nós cairíamos em contradição. Iríamos contra a experiência
E quanto mostra... mais nós buscamos conhecer de Deus, mais nós vemos nossa pequenez diante do Deus que nós temos. Sem dúvida. Então, não é um exercício de busca de Deus, é importante, é essencial. A Bíblia diz que precisamos conhecer Deus para maior segurança, maior paz no nosso coração. Mas quanto mais conhecemos de Deus, mais nós percebemos a nossa pequenez. E isto é um fato que tem que ficar sempre marcado em quem nos escuta. Eu vou estudar, quando eu entender Deus eu vou me converter, ou qualquer outra bobagem que se pense por aí, né? Eu preciso estudar para então aí não ser um doutor, um pós-doutor em teologia, se sabe tudo. Quanto mais se estuda, mais se percebe a nossa pequenez. E aí fica mais gostoso ainda Isaías 66, onde o Senhor fala assim: o homem para que olharei é este, o que é humilde de coração, o que é contrito. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus do conhecimento de Deus, estudamos, nós percebemos nossa pequenez. Nesse motivo que Calvino é chamado de teólogo do Espírito Santo, ou é um piedoso entre os reformadores, e um homem com a capacidade intelectual extraordinária. Até hoje causa espanto para nós, para mim pelo menos. O que Calvino escreveu e fez é uma coisa assim que fico pensando naquela pouca idade que ele teve, o tempo que ele teve, o que ele escreveu, da beleza, mas ele sempre deu glória a Deus, sempre exaltou Deus. Ele nunca subiu, como diria nos termos de hoje, subiu no salto. Eu tinha uma senhora que eu dirigi estudo bíblico na casa dela, lá em Bauru, e ela uma vez falou para mim assim: pastor, eu não entendo. Eu sempre pensei que quanto mais eu conhecesse de Deus, mais eu ia ficar segura, feliz, vibrante com a minha própria vida, minha espiritualidade. Mas quanto mais eu vejo sobre Deus, mais eu vejo que eu estou tão longe de ter uma vida satisfatória comigo mesmo, com esse respeito à minha espiritualidade. Aí eu lembrei que quando eu fui uma vez numa reunião da nossa igreja lá em Cuiabá, no acampamento da igreja, de longe nós víamos a Chapada dos Guimarães. A gente via só a beirada da Chapada. E um dia nós saímos para visitar. Aí nós entramos no ônibus e fomos para visitar a Chapada. Então você vê de longe assim a Chapada, uma barreira de montanha assim, mas longe, uma certa altura. Quanto mais você se aproxima dela, mais alta ela fica. Não é que ela fica mais alta, mas mais você percebe, né? Então, eu lembro que tem um cântico que entoavam lá na minha igreja, onde eu pastoreava, ele dizia: gente, não, eu quero tocar-te, diz lá no hino, né? No cântico. Então, eu quero tocar-te. Falei, tocar em Deus? Mas em que sentido tocar em Deus? O semântico, é horrível isso. Se eu toco em Deus, eu sou fulminado pela santidade de Deus. Não é possível espiritualmente, não é possível em nenhum sentido. Então, não cantem quero tocar-te. Como você pode tocar em Deus? Isaías, quando vê o Senhor, ele fica apavorado. Não é? Então, eu não entendo essa... Porque nós precisamos conhecer Deus, para nós não falarmos coisas que... Como tocar? Claro que quem canta isso não está dizendo que quer tocar fisicamente, ele sabe que não pode. Mas nem espiritualmente. Que é isso? Diante de Deus eu caio de joelhos quando eu conheço Deus. Né? Eu não subo nas costas dele, fico dando tapinha. Aí, que legal. Como diria a apresentadora, um cara legal. Deus não é um cara legal. Que é isso? Ele me permite chamá-lo de amigo, não é? Ele permite me chamá-lo de pai. Eu tenho falado nas reuniões de oração, ele nos deu um patamar maravilhoso, Jesus, porque eu começo falando com Deus, segundo Jesus, chamando de pai. Eu já estou num patamar maravilhoso nesse meu relacionamento com ele. Mas ele não é um pai que nem meu pai foi um pai para mim. E eu amo demais meu pai, tenho muita saudade dele. Mas é outra coisa. Então é comunicável no sentido que, como disse o reverendo Heber, há coisas, gotículas aqui que me fazem entender. Sim, tudo o que nós temos, Deus tem eminentemente. Deus tem em medida interminável. Né? Deus tem sobre excelentemente. Isto. Então, nós temos coisas de Deus. Sim. Isso é reflexo da imagem de Deus. Sim, sim. Veja, como eu disse, esse assunto, ele é... A nossa conversa de hoje é uma gota, até no oceano, daquilo que está revelado. Mas, de fato, uma das coisas que
eu chego ao final da nossa conversa com a certeza o seguinte: se não nos dedicarmos à meditação na palavra, como é que conheceremos o nosso Deus à medida daquilo que ele se revela? E se não conhecermos aquilo que Deus revela a seu próprio respeito para o seu povo, aí foi o que você acabou de falar, tio. Até a nossa adoração nós vamos ser incautos, cristãos incautos, falando coisas indevidas, pregando, ensinando, louvando aquilo que Deus não é e da forma que Deus não aceita. É por isso que eu amo esse assunto e convidei vocês para participarem comigo aqui. Uma vez eu li um negócio interessante. Eu estudei numa escola luterana, eu ouvi muito sobre Lutero, quando fiz meu doutorado. E eu ouvi uma frase, certa vez, conversando com aquele sinergista chamado Erasmo de Roterdã. Então ele escreveu uma frase assim: meu caro, eu vejo que o Deus que você tem é muito humano. Isso é do nível nosso. Não é. O nosso Deus é Deus supremo. Supremo. E esse tem um assunto também que a gente podia tratar um dia. Deus supremo. Quer dizer, ele excede o entendimento nosso. Tão grandes, tão imensos, tão infinitos são os seus atributos, sejam eles incomunicáveis, sejam eles comunicáveis. Quando você começa a tratar disso, é uma gotícula só que você pega. Mas é apaixonante, né? É apaixonante. Já é muito para nós. E a gente pode terminar dizendo: e glórias a Deus por todas essas coisas. Só lhe deu glória. Reverendo Weber, muitíssimo obrigado por esse tempo juntos, por esse bate-papo tão gostoso, pela sua presença aqui no Tel MediaCast. Eu queria que os ouvintes nossos e os viewers nossos viewers, eles procurassem conhecer mais o Deus das Escrituras e não o Deus criado à nossa própria imagem e semelhança. Muito bem. Amém. Conhecessem o Deus que a palavra dele prescreve para nós e nos ensina. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Esse é o mandamento petrino e é o mandamento de um dos profetas. Progredir no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai dele. Amém. E do Espírito dele. E essa busca dele, esse conhecimento dele é interminável. Jamais você chega ao fundo do poço. Tão profundo ele é. Reverendo Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez juntos, tempo bom, conversa boa aqui no nosso podcast. Só lembrar também, dentro do que o Reverendo Weber falou, que a mais completa revelação de Deus está na palavra, mas a mais completa revelação de Deus é Jesus. Mas é a palavra. E que é a palavra. Ele é o Logos. Ele estava no princípio. Então é conhecer do Senhor Jesus, é amar a Deus. É a mais perfeita revelação de Deus. Claro, ele não está aqui fisicamente ao meu lado, mas as Escrituras falam dele. Ele é a palavra e a palavra é ele. E nós não podemos conhecer a palavra sem a palavra. Exatamente. Porque é esta palavra que nos faz conhecer quem a palavra criadora é. Exatamente. A palavra redentora é. Amém. Gente, muito obrigado e, obviamente, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo durante toda essa conversa e talvez, assim como eu, esperando quando começa a próxima, não é mesmo? Eu tenho certeza que Deus há de edificar a sua vida muitíssimo através desse programa e espero que você seja abençoado e desafiado a conhecer mais a Deus através da sua própria palavra. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de áudio que a internet disponibiliza e quer nos assistir em vídeo, o programa como um todo, vá no nosso site
telmedia.org. Baixe o aplicativo, a plataforma Telmedia. Lá você vai ter todo este programa, todos os nossos programas, a temporada completa e vários outros conteúdos, como filmes, desenhos, palestras, pregações, todos a serviço da Igreja de Cristo para a glória do nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e que Deus te abençoe.